Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Aqui nesse slide eu coloquei algumas fórmulas de relações métricas no triângulo retângulo. Observe que a número 1 nós temos a, a fórmula pitagórica, né, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula número 2, que é o cateto ao quadrado é igual à projeção total vezes a projeção que está sobre esse cateto. A fórmula número 3 é o outro cateto ao quadrado é igual à projeção total vezes esse cateto que está sobre essa projeção. Nós temos a fórmula número 4, que é a altura ao quadrado, projeção, que é igual a projeção vezes projeção. A fórmula número 5, que é o cateto vezes o cateto, é igual a projeção total vezes a altura. E uma outra informação que eu sempre gosto de aplicar é a fórmula número 6, que essa projeção total, que nós chamamos de A, é igual à soma das projeções menores. Então essas 6 fórmulas elas serão úteis sempre nos cálculos de relações métricas do triângulo retângulo. É sempre bom. Questão 39, nós temos a seguinte questão. Calcule a altura do triângulo isósceles sabendo que os lados congruentes medem 25 centímetros cada um e que a base do triângulo tem 14 centímetros. Então, se a base tem 14 centímetros e nós precisamos saber qual é a medida desse cateto que forma o ângulo, o triângulo retângulo com x, então dividimos 14 por 2, achamos 7 centímetros. Logo, temos um triângulo retângulo que um cateto mede x, o outro 7 centímetros e a hipotenusa 25. Então, 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 7 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 625 menos 49, porque o 49 passou para o outro lado e mudou de sinal. X ao quadrado é igual a 576. X é igual a raiz de 576. X é igual a 24. Então, a medida dessa altura desse triângulo é 24 centímetros. Questão 45. Nas figuras abaixo, determine os elementos indicados. Aí observe que nós temos um triângulo retângulo com a medida y, com a medida 12 e a medida z. Então temos que descobrir as informações para poder aplicar em todas as incógnitas que não apresentam seu valor. Só que se nós temos um cateto que mede 12 e um pedaço desse cateto, que é uma projeção que mede 7, então podemos descobrir o valor de x fazendo x mais 7 igual a 12, porque a soma deles dá 12, x é igual a 12 menos 7, x é igual a 5. Já descobrimos o valor de x e de um cateto que forma com o y um triângulo retângulo de hipotenusa 5 a raiz de 2. Então podemos afirmar que y ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 50 menos 25, porque o 5 ao quadrado ficou 25, passou para o outro lado, ficou negativo. Y ao quadrado é igual a 25. Y é igual a 5, porque a raiz de 25 é 5. Agora nós já temos a medida de um cateto 5, um cateto 12 e temos que encontrar z. Então z ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Z ao quadrado é igual a 25 mais 144. Z ao quadrado é igual a 169. Z é igual a raiz de 169. Z é igual a 13. Então descobrimos o valor de x 5, o valor de y 5 e o valor de z igual a 13. Letra B. Letra B nós temos um triângulo retângulo em que a medida é x em um cateto, o outro cateto 12 mais 3, porque é o cateto todo, e a hipotenusa y. Porém, temos que encontrar o valor de x primeiro. Nós podemos fazer nesse triângulo retângulo que o cateto é x, o outro cateto 12 e a hipotenusa 13. Então, nós teremos 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 169 menos 144. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz de 25. X é igual a 5. Então, já descobrimos o valor de x. Temos o valor do outro cateto, que é 12 mais 3 dá 15. E temos que descobrir agora o valor de y. Então, y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 25 mais 225. Y ao quadrado é igual a 250. Y é igual a raiz de 250. Y é igual a 5 raiz de 10.
pois 5 vezes 5 é 25, vezes 10, 250. Então a racionalização da raiz de 250 é 5 raiz de 10. Então encontramos para x igual a 5 e para y igual a 5 raiz de 10. Um trapézio retângulo de 15 centímetros de altura tem as bases medindo 10 centímetros e 18 centímetros. Determine a medida do lado oblíquo às bases. Observe que se nós traçarmos uma linha em vermelho, vamos formar um quadrado, um quadrilátero com medidas 10, 15 e 10. E o outro cateto é o restante dessa medida, que vale 8, porque 10 menos 18 dá 8. E essa altura é idêntica à altura que está no lado desse quadrilátero. Então ela também mede 15 centímetros. Aí nós vamos ter um triângulo retângulo de cateto 15, 8 e x. Se nós fizermos o teorema de Pitágoras, encontraremos esse lado oblíquo desse retângulo. Então nós teremos x ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 225 mais 64. X ao quadrado é igual a 289. X é igual a raiz de 289. X é igual a 17. Então, o lado oblíquo a esse quadrilátero é igual a 17 centímetros. Determine a altura do trapézio da figura abaixo. Observe que nós temos um trapézio de base 20 e 10 e as suas laterais de 8 e 2 raiz de 21. Se tracejarmos uma linha formando essa altura, nós teremos h ao quadrado e o cateto x e a hipotenusa 2 raiz de 21. Então podemos dizer que a hipotenusa ao quadrado, que é 2 raiz de 21, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é h ao quadrado e x ao quadrado. Então, h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2 raiz de 21 ao quadrado. H ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 84. Então, se nós temos que h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 84, e nós sabemos que esse cateto x, nós do outro lado podemos chamar ele de 10 menos x, porque um segmento dele vale 10, nós teremos 8 ao quadrado é igual a 10 menos x ao quadrado mais a altura, que é h ao quadrado. Então 64 é igual a 10 menos 20x mais x ao quadrado mais h ao quadrado, porque ali nós temos a diferença de dois termos elevado ao quadrado, tanto 10 quanto x. Então é 100 menos 20x mais x ao quadrado. Então, h ao quadrado mais x ao quadrado menos 20x é igual a 64 menos 100. Nós sabemos que h ao quadrado mais x ao quadrado menos 20x é igual a menos 36, pois menos 100 mais 64 dá menos 36. Observe que eu destaquei o h ao quadrado e o x ao quadrado em vermelho, porque na primeira conta nós confirmamos que h ao quadrado mais x ao quadrado dá 84. Então eu vou substituir o que está em vermelho, h ao quadrado mais x ao quadrado, por 84. Então eu tenho 84 menos 20x igual a menos 36. Passo 36 para o outro lado e o 20, menos 20x para o outro lado. Vai ficar tudo positivo. 20x é igual a 84 mais 36. 20x é igual a 120, x é igual a 120 dividido para 20, x é igual a 6. Agora que eu sei o valor de x, eu posso fazer que h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 84, sendo h ao quadrado mais 6 ao quadrado, porque eu achei o valor de x é igual a 6, é igual a 84. H ao quadrado é igual a 84 menos 36, que é o 6 ao quadrado dá 36, passou para o outro lado e ficou negativo. Então deu menos 36. H ao quadrado é igual a 48. H é igual a raiz de 48. H é igual a 16 vezes 3 dentro da raiz dá 48. Então, 4 raiz de 3. A altura, 4 raiz de 3. Questão 52. Determine a medida da diagonal AC do trapézio retângulo na figura abaixo, sabendo que as bases medem respectivamente 4 e 9 centímetros e que o lado BC mede raiz de 34. Então observe que nós temos um quadrilátero com as medidas 4 centímetros e nós formamos um triângulo retângulo. Então o primeiro passo é nós descobrirmos quem é esse triângulo retângulo, que já informou que as medidas medem 4 centímetros e 9 centímetros. Então, um desses catetos vai medir 5 centímetros.
Então eu sei que raiz de 34 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, para eu descobrir esse outro segmento. Então x ao quadrado é igual a 34 menos 25, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a raiz de 9, x é igual a 3. Então esse segmento desse quadrilátero mede 3 centímetros. Agora eu sei que a diagonal ao quadrado forma um triângulo retângulo, que os catetos são 4 e 3 centímetros. Então d ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 9 mais 16. D ao quadrado é igual a 25. D é igual a raiz de 25. D é igual a 5. Essa diagonal mede 5 centímetros. Questão 53, nós temos as bases de um trapézio isósceles mede 17 centímetros e 5 centímetros, e o outro lado mede 10 centímetros cada um. Determine a altura do trapézio. Se ele é um triângulo isósceles, ambos os lados medem 10 centímetros, então a base nós podemos dizer que é 17 menos 5, 12 as partes não informadas quando tracejamos, então cada parte dessa vale 6 centímetros. Então nós temos um triângulo retângulo em que nós temos a altura e não temos altura, chamamos ela de H. Um dos catetos mede 6 centímetros e a hipotenusa mede 10. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais H ao quadrado. H ao quadrado é igual a 100 menos 36, porque o 6 ao quadrado dá 36 e passa para o outro lado, subtraindo do 10 ao quadrado que dá 100. Então H ao quadrado é igual a 64. H é igual a raiz de 64. H é igual a 8. A altura desse trapézio é igual a 8 centímetros. Questão 18. Nesse problema, vamos utilizar um conceito que você estudou no oitavo ano. Quando tomamos a circunferência do centro O, marcamos um diâmetro BC e as duas cortas AB e AC, o triângulo ABC é retângulo em A, porque B ângulo AC está escrito numa circunferência. Assim, determine o valor de x em cada caso. Na letra A, nós temos um triângulo retângulo de base 12, altura x e a hipotenusa que não sabemos quem é. Então nós podemos falar que h ao quadrado é igual a m vezes n. Por quê? Nós temos um outro segmento ali que é 3, que é o meu n. E se nós observarmos, nós temos a altura, nós temos m e temos n, mas não temos o valor da altura. Então podemos dizer que a altura, que é chamado de x ao quadrado, é igual a 3 vezes 12. X ao quadrado é igual a 36, x é igual a raiz de 36, x é igual a 6. A altura desse triângulo, 6 centímetros. Agora olhe na letra B. Na letra B nós temos uma projeção que vale 8, a outra projeção que vale x, e temos a altura que vale 4. Então nós sabemos que h ao quadrado é igual a m vezes n, o h vale 4, então 4 ao quadrado é igual a 8 vezes x, 16 é igual a 8x. X é igual a 16 dividido para 8, x é igual a 2. Essa projeção menor vale 2 centímetros. 19. Determine o valor de x, y, z e t nas figuras abaixo, sabendo que O é o centro da circunferência. Observe que nós temos um triângulo retângulo escrito na circunferência. Um dos catetos mede 8, outro cateto mede x, o raio da circunferência mede 5 e a altura t. Se o raio é 5 e esse triângulo está escrito na circunferência, toda a base desse triângulo ela vai valer 10 centímetros. Então nós temos a hipotenusa 10, um cateto 8 e um cateto x. Então nós podemos usar Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 100 menos 64, x ao quadrado é igual a 36, x é igual a raiz de 36, x é igual a 6. Agora que nós já temos o valor de um cateto 8 e o outro cateto x, nós podemos descobrir a altura desse triângulo, porque nós já temos a base total que é 10. Então 8 vezes 6 é igual a t vezes 10, que é a altura t. Então 10t é igual a 48, t é igual a 48 sobre 10, t é igual a 4,8. A altura desse triângulo, 4,8. Já temos a altura, então agora vamos fazer o cálculo dos catetos para descobrir as suas projeções.
Então, b ao quadrado é igual a vezes m, sendo que o meu m ali ele chamou de z. Então, 8 ao quadrado é igual a 10 vezes z. 10z é igual a 64, z é igual a 64 dividido para 10, z é igual a 6,4. Agora nós vamos descobrir o valor de y, que é o meu n. Então, 6 ao quadrado é igual a 10 vezes y, 6 ao quadrado é igual a 10y, que dá 36, igual a 10y, y é igual a 36 dividido para 10, y é igual a 3,6. Então eu tenho x igual a 6, t igual a 4,8, z igual a 6,4 e y igual a 3,6. Ainda na questão 19, agora vamos resolver a letra B. Vale destacar que um desses catetos tem 5 centímetros de medida, ele está escrito por dentro da figura, mas o valor do cateto mede 5, o outro cateto mede 12, e nós temos que descobrir o valor total dessa hipotenusa que nós chamamos de A. Então, A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 25 mais 144. A ao quadrado é igual a 169. A é igual a raiz de 169. A é igual a 13. Então, a hipotenusa mede 13. Agora vamos descobrir essa projeção desse cateto 5. Então, 5 ao quadrado é igual a y vezes 13, que a projeção total é 13 e a projeção dos catetos 5 é y. Então 25 é igual a 13y, y é igual a 25 dividido para 13. Agora que nós já temos a projeção y e sabemos que a projeção total mede 13, então z mais y é igual a 13. Então z mais 25 sobre 13 é igual a 13. Z é igual a 13 menos 25 sobre 13. Z é igual a 144 sobre 13. Agora que já temos o valor de z, de y, nós vamos descobrir a altura desse triângulo. Então nós podemos fazer t ao quadrado é igual a y vezes z, que são as duas projeções. T ao quadrado é igual a 25 sobre 13 vezes 144 sobre 13. T é igual a 169, 3.600 vezes dividido para 169. T é igual a 60 sobre 13, raiz de 60 sobre 13. Então agora nós já sabemos que se o raio dele mede 2x, porque nós sabemos que o raio é x, ele quer o valor de x, é igual a y mais z. Então x é igual a 25 sobre 13 mais 144 sobre 13. 2x é igual a 169 sobre 13. 2x é igual a 13, logo x é igual a 13 dividido para 2, x é igual a 6,5. O raio dessa circunferência mede 6,5. Os exercícios é o 20, 21, 22 e 23 da página 150. Ok, turma, espero que essa aula tenha ajudado. Obrigado e até a próxima videoaula.